Hoje é dia da nossa coluna de direito com Paulo Vitor Souto, que já está aqui. Inclusive, você de casa já pode ir participando. A gente vai falar sobre afastamento do trabalho por conta de doenças, Covid, gripe. Então, você pode já mandar a sua pergunta para o número 996. Só confere com o pessoal comigo. 99332-1212. Esse é o número que você pode mandar a sua pergunta, né? Paulo, a gente está vendo aí que com esse surto, né? Boa noite primeiro para você, seja bem-vindo aqui novamente ao Jornal da Correio. Bom, a gente está vendo que com esse surto aí de gripe, de Covid, tem muita gente se afastando. No começo mesmo já relatou aí que 30% dos seus funcionários, né? Desse efetivo está se afastando por conta disso. Então, aí muitos trabalhadores também ficam inseguros com essa situação, os empregadores também ficam na dúvida se eles têm que arcar com essa remuneração. Afinal, como é que fica essa situação quando o trabalhador precisa se afastar e às vezes até mais de uma vez no mesmo mês, já que tem mais de uma doença circulando? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Simon. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Simon, de fato, essa pergunta tem sido muito corriqueira nos últimos dias. Inclusive, eu me afastei da coluna em razão de gripe, em um dia desse, mas a circunstância é, o empregador ele tem que arcar com um determinado período e não é todo empregador que vai fazer isso. Que fique muito claro, Simon. A regra geral, de acordo com o direito trabalhista, é os 15 primeiros dias de afastamento em virtude da mesma doença devem ser arcados pelo empregador. A partir do 16º dia, isso deve ser arcado pelo INSS. Mas por que eu digo como regra geral? Porque tem alguns tipos de trabalhadores que, a partir do primeiro dia de afastamento, como é o caso do trabalhador doméstico, isso já deve ser arcado diretamente pelo INSS. Ou seja, a partir do 16º dia, ele deve procurar o INSS. Menos do que isso, o empregador deve arcar. E o trabalhador ele precisa apresentar o atestado médico, ou seja, mesmo com sintomas evidentes, é necessário apresentar esse atestado? Simon, a gente tem uma circunstância especial que é o caso do Covid. O caso do Covid, quando o exame é positivo, hoje em dia já é aceito que não precisa de um atestado médico, porque o simples exame positivo já enseja o afastamento do trabalho pelas recomendações de isolamento. Agora, outros tipos de doença não. Esses outros doenças têm que ser comprovados através de atestado médico. E atestado médico é emitido por médico ou odontólogo. A partir desse momento é que o empregado tem direito sim a se afastar. Obviamente, tendo em vista a circunstância de doença, não é obrigatório que ele entregue pessoalmente. Ele pode remeter isso por meios eletrônicos, seja e-mail, seja WhatsApp, e posteriormente ele deve efetivamente entregar as vias originais. Obviamente, a gente sempre recomenda bom senso, razoabilidade, tanto no empregado como no empregador. Afinal de contas, ambos são prejudicados nessa situação. Paulo, nessa situação em que muitos trabalhadores terminam adoecendo, se afastando, as empresas estão tendo que lidar com um quadro reduzido e às vezes sobrecarregando esses funcionários. Como é que fica essa situação? Isso pode ocorrer? Tem que pagar hora extra? O que é que diz a legislação? Simon, são duas circunstâncias. Primeiramente, a questão do desvio ou acúmulo de função. Isso, quando é de maneira esporádica, de maneira isolada, isso é possível. Obviamente, desde que as funções que estão sendo acumuladas ou exercidas de forma diferente da função originária sejam compatíveis com as atribuições do trabalhador. Por exemplo, não é possível que você venha a chamar um auxiliar de pedreiro para eventualmente operar um guindaste, sem que haja treinamento para tanto. Mas, se efetivamente as funções forem semelhantes, um auxiliar administrativo, auxiliar em outro setor da empresa, ou um estoquista, auxiliar em vendas, isso é plenamente viável, desde que, repito, seja compatíveis com as funções, certo? O outro aspecto é a questão da hora extra. A hora extra, se efetivamente for exercida, tem que ser remunerada. Não é porque o empregado está dobrando a jornada, não é porque o empregado está cobrindo outros que ele não deve deixar de receber hora extra. Neste caso, ele tem que ser remunerado sim. E tem um limite de hora extra, né? Não pode ser... Exatamente. É muito comum que hoje em dia as pessoas dizem estou dobrando a jornada. É possível que isso aconteça de maneira alguma. A legislação estabelece que o limite de hora extra é 2 horas, regra geral, além da 8ª hora diária. Por que eu digo regra geral? Porque existem exceções na legislação, como, por exemplo, serviços que não podem ser adiáveis. E quando for iniciado, ele pode estender um pouco mais do que as 2 horas, desde que, mais uma vez, baseado no princípio da razoabilidade. Paulo, a gente já tem pergunta aqui de telespectador. A Ana dos Bancários, ela pergunta, quantos atestados um trabalhador pode apresentar no ano? Tem algum limite? Não, de maneira alguma, Ana. Quantos atestados você tiver que apresentar em virtude de doença, você pode apresentar. Obviamente, o empregador ele deve aceitar os atestados, que sejam atestados, é muito importante deixar isso claro. Não podem ser declarações de comparecimento à consulta ou declaração de acompanhamento de um parente numa consulta médica. O atestado, quantos forem necessários, a autoridade médica atestar que a pessoa está incapaz, pode ocorrer afastamento.
Mas nesse caso a gente sempre repete, o empregador só é responsável por arcar com a parte do salário. A partir de determinados dias, isso vai para o INSS. Olha, a Maria, do bairro dos IPs, pergunta: estou com Covid e o médico do trabalho me deu 7 dias. É correto? Pois a primeira vez que tive, ele me deu 19 dias. Simon, isso tem sido uma mudança recorrente nas próprias diretrizes do Ministério da Saúde. Salvo engano, isso foi reduzido, sim. O tempo de afastamento a partir dos primeiros sintomas é o tempo de 7 dias. Mas, de fato, a autoridade médica é quem vai atestar isso. Não são os juristas que têm essa competência, mas a autoridade médica recomendando, sim, são 7 dias. Olha, a Cíntia do Grotão, ela pergunta: quais as obrigações da empresa ao colocar você em situação de risco com muitas pessoas? Acho que ela está preocupada com aquelas empresas que tem muita gente trabalhando no mesmo ambiente, que a gente sabe que aumenta o risco quando tem aglomeração. E aí, quais são as obrigações da empresa nessa situação? Simon, sempre manter as questões de isolamento, distanciamento na medida do possível. O próprio PCMSO e o PPRA, que são o Programa de Prevenção de Acidentes, Programa de Controle de Saúde Ocupacional, já tem essas recomendações. Então, certamente, as empresas devem observar isso. Afinal de contas, já estamos entrando no 3º ano de pandemia. E isso já tem sido amplamente utilizado e obedecido pelas empresas. Mas sempre essas circunstâncias têm que ser analisadas no caso concreto, porque alguns tipos de trabalho têm que ser exercidos, não vou dizer em aglomerações, mas com a quantidade maior de empregados. Bom, também tem aqui a pergunta da Caroline, do Cristo. Ela pergunta: trabalho de home office, tenho direito a todos os dias de atestado? E até complemento a pergunta dela: as pessoas, nesse período de Covid, eles podem ser cobradas a trabalhar em home office? Atualmente, sim, é possível que as pessoas sejam cobradas, sejam colocadas em home office. É possível. Obviamente, quando há uma alteração de tipo de trabalho, ou seja, trabalho presencial para teletrabalho, hoje em dia é preciso comum acordo. Mas a pessoa que está de atestado médico, seja o trabalho presencial ou o teletrabalho, em ambos os casos, ele deve se afastar do trabalho. Afinal de contas, é uma questão de saúde. E não importa o modo como o trabalho é exercido. Por exemplo, o teletrabalho é uma espécie de trabalho externo e, nesse caso, também deve ser encaminhado para o afastamento. Ou seja, essa exigência no trabalhador, porque ele está de home office, adoeceu, mas está com condições, está sintomático. O empregador, na verdade, não pode exigir que ele continue trabalhando por estar em casa e sem oferecer risco a outras pessoas. Isso é ilegal. E se por acaso isso for recomendado, o afastamento do trabalho por uma autoridade médica, porque é importante deixar muito claro, Simon, o atestado médico, ele atesta a incapacidade para o trabalho de maneira temporária. Então, nesse caso, seja de maneira telepresencial, seja de maneira presencial, ele deve ser afastado. Agora, se por acaso o empregado eventualmente apresenta tão somente um teste de Covid, e esse teste de Covid não apresenta qualquer sintoma, estando assintomático, e não há recomendação de afastamento, de cessar o trabalho, eventualmente, nessa circunstância, observando o caso concreto, pode haver sim a prestação de teletrabalho, serviço remoto. Ok, Paulo, muito obrigado por tirar essas dúvidas. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Tem alguns telespectadores, a gente agradece a todo mundo pela participação, mas logo, o Paulo está de volta aqui na quarta-feira para a gente tratar isso também sobre esses assuntos, né, trabalhistas. Muito obrigado. Obrigado a você, Simon. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Bom, e após o JC, tem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record.